Neste vídeo falaremos sobre Rudolf Gehlen, um importante político e cientista político. Entretanto, antes de aprofundarmos em sua história e influência, creio ser necessário fazer uma breve contextualização. Rudolf viveu na Europa do século XIX e na do começo do século XX. Logo, ele testemunhou eventos históricos como o imperialismo e a Primeira Guerra. É necessário possuir tais conhecimentos previamente, uma vez que o mundo influencia nas obras do autor, assim como suas obras influenciam o mundo. Oi, gente, a gente veio falar sobre Rudolf Gehlen. Seu nome completo é Johann Rudolf Gehlen. Ele foi um sueco. Ele nasceu na Suécia, na cidade de Torso, em 13 de julho de 1864. E ele faleceu em 14 de novembro de 1922. Ele foi um pensador, um cientista, um filósofo, professor, geógrafo e político. Ele foi responsável por organizar o pensamento político da virada do século XIX para o século XX. Ele também foi o fundador do termo geopolítica, ele que criou. E ele foi um político conservador, se designava um político conservador. A sua formação é luterana, por conta de seu pai, que era um paróquio e devoto muito fiel. Gehlen terminou seu estudo básico em Skara e adentrou na Universidade de Uppsala, na Suécia. Na Universidade de Uppsala, na Suécia, ele se formou, fez doutorado, PhD e também entrou para lecionar. Ele também lecionou na Universidade de Gotemburgo, na Alemanha, que foi um país que ele morou por muito tempo, criou um carinho e é muito querido por lá. Foi muito querido por lá na época. Foi na Universidade de Gotemburgo, na Alemanha, que ele iniciou sua carreira política e iniciou a escrever seus pensamentos e livros. Como dito anteriormente, Gehlen se designava um político conservador. Ele foi colunista e comentarista do jornal conservador sueco e as suas análises inspiraram políticas nacionais, internacionais e também inspiraram grandes líderes mundiais que serão ditos mais à frente. Gehlen foi membro da segunda Câmara Parlamentar da Suécia e da primeira Câmara Parlamentar da Suécia, que era a mais importante. Ele foi membro da primeira Câmara Parlamentar da Suécia em 1911 a 1917. Gehlen criou uma nova ciência política que se designava o Estado em sua totalidade, o Estado como ser supremo, ser maior. Ele até cita o Estado em toda a sua totalidade, tal como se manifesta na vida real. Ele, além de acreditar no Estado como poder maior, ele criou pensamentos sobre os atributos do poder e enumerou eles. Esses atributos são: a geografia, analisada pela geopolítica, estabelecia a relação entre o Estado e seu território. A economia, analisada pela geoeconomia, estabelecia a relação entre o Estado e a economia. A sociologia, analisada pela sociopolítica, estabelecia a relação entre o Estado e a sociedade nacional. E a política, definindo a forma e o poder e a importância do Estado. E Gehlen cita outra coisa: os Estados são seres sensíveis e razoáveis como os homens. Todos esses atributos juntos, a geografia, a economia, a sociologia e a política, andando juntos, formariam a concepção do Estado como comandante de tudo. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar um pouco da relação do Rudolf com as Grandes Guerras da Alemanha.
O termo geopolítica trabalhado por Rudolph começou a ser discutido e a ter maior relevância no período das Grandes Guerras, o momento em que a história era marcada por grandes transformações políticas, econômicas e culturais. Dessa forma, o termo nascido na Suécia ganhou peso em outros países, a partir do contexto histórico das disputas territoriais, não só na região escandinava, mas também em uma escala global, e passou a ganhar muita notoriedade, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Pois foi quando começou a ocorrer a transformação das estratégias políticas, que foram fundamentais para redesenhar o quadro de forças entre as potências na Europa, assim pautando as novas estratégias dos estados e a reformulação de suas políticas, sobretudo de grandes potências como a Itália e a Alemanha. Essas foram as primeiras a adotar a prática do termo geopolítica e suas estratégias, países esses que pautaram também suas novas políticas no fascismo e no nazismo. Dessa maneira, a geopolítica passou a ser utilizada como uma definição conceitual. Os acadêmicos a utilizavam como uma maneira de compreender a relação entre a lógica de poder dos estados a partir da demarcação dos territórios e as características físicas aos quais esses dispunham, e pelos estadistas, uma vez lhe assegurou uma primazia política, econômica e militar por meio da expansão da estratégia do poder territorial. Essa é uma fala do estudo A Gênese da Política e sua difusão na história mundial. Assim, continuando o conceito de geopolítica, ele passou a chamar bastante atenção, pois sua aplicabilidade tornou-se fundamental para a história, porque permitiu inovações políticas e estratégias nas proximidades das grandes guerras mundiais. O Rudolph, além de geógrafo, também se tornou um importante político e jurista durante o período de 1905 a 1908 e depois entre 1911 e 1917. Ele cumpriu 2 mandatos como membro da Câmara do Parlamento Sueco. Ele possuía ideias conservadoras, sobretudo em relação à política nacional sueca. Dessa forma, quando a Suécia travou uma disputa política com a Noruega, o Rudolph sempre defendia a primazia da Suécia, e é nesse contexto que ele desenvolveu a sua aproximação estratégica com a Alemanha, que se tornou um caminho aberto para que suas ideias pudessem ser disseminadas de forma mundial, fazendo com que seus trabalhos exaltassem a importância da Alemanha para a redefinição de uma nova política mais assertiva também na região escandinava, porque, de acordo com ele, sem o fundamental papel alemão, a Europa seria dominada pelo perigoso russo. Após esse posicionamento, por muito tempo, o Rudolph acabou sendo rejeitado pela comunidade acadêmica e política escandinava, porque muitas de suas obras manifestavam uma forte influência da Alemanha, o país com o qual naquele momento ele estava identificando seus ideais. Assim, fez com que mais tarde suas obras fossem um grande sucesso na Alemanha e um dos principais pilares de estratégia para a definição da política estratégica das 2 grandes guerras mundiais que aconteceriam em sequência. Enquanto a Suécia, que era o seu país de origem, tentou permanecer neutro durante todos os conflitos. Com isso, concluímos que a notoriedade do pensamento de Rudolph apareceu e foi exaltada de forma mais contundente fora do território sueco, apesar de boas partes dos seus estudos enaltecerem a autonomia do seu país de origem. Vemos que o Rudolph foi muito importante para vários aspectos históricos mundiais depois dessas informações. A pluralidade disciplinar em que ele baseou seus estudos lhe proporcionou uma grande abrangência analítica. A confluência entre suas várias áreas de estudo, como a filosofia, a história, a biologia e a geografia, principalmente, permitiu que ele encontrasse ótimas bases para desenvolver a sua própria definição de Estado. Além disso, suas análises referentes às primeiras guerras mundiais e os seus estudos que o pessoal continuou estudando e trabalhando, fez com que ele se tornasse uma das peças mais importantes para a estratégia dos países diante de conflitos globais até atualmente. E é isso.